Fala, empreendedor visionário. Estamos aqui de novo, né? Depois de 5 anos, trazendo para vocês aí um pouco do que aconteceu nesses últimos 5 anos, desde que eu gravei meu primeiro vídeo no canal e até hoje, né? Vai ser muito interessante. Por que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque eu olhei lá o meu canal no YouTube, vi lá e vi que 5 anos atrás eu tinha feito meu primeiro vídeo. E aí eu fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse feito esse mesmo vídeo, né? Ou seja, outros vídeos, né? Durante esses últimos 5 anos, todo mês que seja, né? Ou toda semana, ou a cada 15 dias, provavelmente eu já teria um canal de YouTube monetizado, né? E, bom, teria sido excelente, né? Mas tiveram muitas coisas que aconteceram e eu queria compartilhar com vocês aqui algumas questões do início, né, daquela minha jornada até hoje, né, que eu acho que vai ser muito interessante e talvez contribua um pouco com quem está me assistindo, né? Se você está me assistindo pela primeira vez, esse canal se chama Empreendedor Visionário comigo, porque eu acredito que o empreendedorismo é a melhor coisa que nós podemos fazer e visionário porque eu acredito que todo mundo que empreende tem que olhar para o futuro, sabe? Tem que enxergar coisas que outras pessoas não enxergam, né? Então ele é um visionário. Mas bora lá. Desde aquele meu início, alguns anos atrás aí, possivelmente era 2020, né? 2020, 2021 ali. Bom, uma coisa que eu aprendi durante esse período de tempo é ler. Assim, no início eu acreditava e eu acho que também vocês também devem acreditar muito, talvez não, né? Não sei quem está assistindo, mas eu acreditava que leitura era muito chato, né? Porque a gente vai para a escola, a gente aprende a gente não, quer dizer, né? A gente nem aprende a ler, né? Mas isso nem é um ponto para agora, né? Mas a gente só lê coisas que estão relacionadas à prova, né? E assim, não sei vocês, mas eu tinha muita dificuldade com seguir uma cartilha de coisas a serem feitas na escola. Então eu associei a leitura a coisas chatas, sabe? Dá sono, ou vou ter que fazer alguma coisa que eu não gosto. E, bom, durante esse período de tempo, eu vi muitas pessoas falando sobre leitura, sobre aprender mais, né? Sobre melhorar as referências, né, do que a gente acredita, e eu comecei a ler mais. O que aconteceu? Né? Primeiro ano, bom, foi um pouco diferente assim do que é comum, tá, gente? Porque quando eu me dediquei mesmo de fato, eu falei, eu vou ler bastante, vou investir muito em leitura. Então, assim, eu comecei a ler, aí li uns 2, 3 livros. Né? Meus primeiros livros foram, acho que é o primeiro de quase todas as pessoas no Brasil, que é Pai Rico e Pai Pobre, né? O Mente Milionária do Tiravec. Esses foram meus primeiros livros. Junto com eles eu li Quem Pensa Enriquece. E assim, para mim, excelente, né? Acredito que todo mundo deveria ler esses livros, porque trabalha muito mentalidade, né? Às vezes a gente quer ir longe, quer ir mais, quer mais da vida, mas acaba não tendo muito acesso a outros tipos de mentalidade, né? Esses livros eles vão trazendo essa mentalidade de crescimento. Né? Logo em seguida, eu fiz um acordo comigo mesmo, né? Nos primeiros 6 meses do ano, eu falei, eu vou botar R$ 200 por mês em livro, todo mês, e vou ler mais, e acabei lendo 12 livros num período de 6 meses. E assim foi excelente, nossa, li assim... Então, assim, o que eu posso dizer sobre isso, sobre a leitura? Né? Se você hoje não gosta de ler, né? Ou se você acha que não gosta de ler, ou se você gosta de ler, né? Assim, sinceramente, foi a coisa que mais mudou o meu pensamento, né? Para mim poder fazer as coisas foi a leitura. De todas as coisas que eu fiz nesses últimos 5 anos aí, o que mais mudou meu pensamento foi a leitura, tá? É, então, assim, que eu indico que todos aqui leiam, procure, para mim a leitura não é uma questão de quando eu compro um livro, às vezes, tá? E talvez vocês vão ter essa dificuldade também. Às vezes eu compro um livro e a forma da escrita do livro não é muito agradável, né? Mas não desiste, porque você vai entender o tipo de conteúdo que para você é interessante de ler, tá? Porque tem isso, né? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas para mim teve isso. Conteúdos que são mais direto ao ponto, que tem mais frameworks, que eles têm mais que eles têm mais conclusão,
na leitura, porque tem uns que discorrem muito um capítulo antes de concluir. Para mim é ruim, tá? Então, assim, eu gosto de conteúdos com framework, direto ao ponto. Quando o livro é assim, rapidamente eu consigo ler esse livro, absorver a informação. Então, assim, se você tentou ler e não conseguiu, volta, cara. Volta, compra um outro livro, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Outra coisa também foi que no início dessa jornada, né, eu estava entrando para o mercado digital, né, para trabalhar com alguma coisa relacionada à internet. Se eu não me engano, no início dos meus vídeos eu falo sobre isso, né? Bom, eu trabalhava eu trabalhava num supermercado, né? Trabalhava como promotor de vendas. O que é isso, né? É uma empresa, tipo uma Danone da vida, ela te contrata para você repor o material dela que vai acabando nas prateleiras do mercado, né? E era isso que eu fazia naquela época e eu estava estudando sobre lançamentos digitais, né? Do mercado digital. Durante esse período de tempo eu fiz posso até falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem, comentem aqui. Eu fiz lançamento digital, eu fiz dropship, fiz PLR, fiz tudo que a internet vende como um sonho, né? Mas acabei focando muito na gestão de tráfego, né? Então hoje eu trabalho como gestor de tráfego, atualmente eu trabalho na V4 Company, né, como gestor de tráfego e trabalho de forma home office, tá? Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, da gente começar uma coisa, né, e a gente obter um resultado, existe um período de tempo, e eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso. Não foi no mesmo ano que eu comecei a estudar o mercado digital que eu consegui viver, né, trabalhando com a internet, né? Eu passei 2 anos, tá, dividindo a minha vida, né? Então, assim, eu trabalhei, comecei como promotor de vendas, depois eu juntei uns amigos para a gente poder fazer uma agência. A agência não deu certo, eu fui trabalhar fora de casa e trabalhei como servente de pedreiro, e aí continuei fazendo gestão de tráfego, fazendo as duas coisas. É, é, Aí fui trabalhar como numa agência da minha cidade, né? Só que aí, como essa agência me pagava pouco, acho que me pagavam R$ 1.000, assim, eu tinha que ter outros trabalhos. Então, dado momento, eu trabalhava eu trabalhava, bom, com gestão de tráfego, aí eu trabalhava como servente, depois à noite eu trabalhava num espetinho da minha cidade também, né? Fazendo a diária lá. E aí depois isso foi migrando, eu fui tendo 2 empregos só, né? Tô igual o Julius lá do Todo Mundo é o Cris. Depois fui ter dois. Aí, assim, foi 2 anos, 2 anos e pouquinho, assim, para eu literalmente trabalhar com gestão de tráfego, né? Somente com gestão de tráfego. Então, talvez um tempo, para alguns um tempo longo, para outros um tempo curto, mas para mim um tempo de grande aprendizado, né? Então, assim, dependendo do momento que você está hoje, você está fazendo mais do que uma coisa. E assim, eu não parei, tá, gente? Né? Vocês podem ver agora, eu estou voltando com o canal do YouTube. E assim, a gente não para, a gente vai em diante ali porque a gente está perseguindo nosso sonho, tá? Mas foi um aprendizado que eu tive também, né? Assim, às vezes a gente é muito vendido para a gente velocidade nas coisas, né? De que tudo tem que acontecer muito rápido, né? De que a vida está passando e que, né? O maior conversa, né? Do lançamento de vendas no infoproduto é como que sua vida vai estar daqui a 6 meses, né? Sempre vendem isso, né? Como se a vida fosse acabar nos próximos 6 meses, mas não é assim, né? A gente tem uma grande vida pela frente e a gente tem que se concentrar de que existe tempo, né? E a gente consegue fazer as coisas se a gente organizar certinho e ir para cima. Outra questão também desses últimos 5 anos, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, é que lá no início, quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu trazia muita coisa relacionada a motivacional, né? Porque na época foi meio que um despertar assim na época, né? Porque para mim entender um pouco como funciona a internet foi um despertar assim, né? Até meus 22 anos de idade, 22, 23 anos de idade ali. Não, na verdade até os 24, na verdade. 24 anos de idade eu não conhecia muito o que era a internet, né?
E hoje eu tô com 30 anos, né? Então naquela época eu não conhecia. E aí, assim que eu conheci, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. E, bom, meus primeiros vídeos eram muito de entusiasmo e tudo e tal, porque tava tudo muito novo, né? Mas agora, né, o que que eu tô cada vez mais entendendo? Que as, as pessoas em geral, né, elas estão começando a buscar mais realidade. Talvez por causa da inteligência artificial também, né? Mas as pessoas estão buscando um pouco mais de realidade. Então, daqui para frente, né, meus conteúdos eles vão ser eles vão sim ter esses vídeos onde eu vou falar um pouco sobre minha rotina e tudo que eu estou aprendendo, mas acima de tudo eu vou trazer muito mais vídeos do que eu aprendi, tá? Do que foi aplicado, o que eu sei fazer hoje, né? Que é a gestão de tráfego e essa parte de marketing. Então, vocês podem esperar vídeos mais nessa pegada. Mas é isso, eu acho que desses foi assim, se eu tivesse que contar cada coisa que aconteceu nesses últimos 5 anos, cada história, seria um vídeo longo e talvez muito mais longo do que esse aqui. Mas talvez um dia eu compartilhe aí para que vocês saibam, porque dentro dessa jornada teve muita batalha, teve muita dificuldade, teve muito acerto também, teve muita alegria, né? Mas isso aí vai ficar para uns próximos vídeos. Eu queria só fazer esse vídeo para comunicar o que eu aprendi, né? Falar que eu vou voltar a fazer vídeos agora pro YouTube, vai mudar um pouco de formato, eu vou fazer um pouco de vídeo agora com relação a tráfego pago, a marketing, mas também vou trazer um pouco desses blogs aqui para a gente poder ir se comunicando e entendendo. Mas, né, depois de tudo isso, se você chegou até aqui no final, né, bom, se inscreve no canal, né, para que a gente possa, para que você possa entender um pouco mais sobre essa nova jornada. E também deixa seu comentário aqui, né? Me fala o que que aconteceu na sua vida nesses últimos 5 anos aí que, né? Pode falar aqui as coisas boas, coisas ruins, mas traga aí no seu comentário o que que aconteceu na tua vida nesses últimos 5 anos.